Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez aqui estamos para o nosso momento de reflexão. Ontem terminamos o capítulo 12 de São Lucas, hoje iniciamos o capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Diz assim: Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira, plantada em sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Um episódio da vida cotidiana se oferece a Jesus, motivo para um duplo ensinamento sobre a falta de relação entre desgraça e pecado e sobre a necessidade de conversão, do versículo 1 ao 5. Esta afirmação, porém, fortemente pela parábola, que poderíamos definir melhor como conto exemplar da figura estéril, do versículo 6 ao 9. Então, Jesus não se alinha de forma nenhuma com aqueles que veem nas desgraças um castigo de Deus. Não, muito pelo contrário. E afirmam comentando 2 episódios da vida do seu tempo, que nós acabamos de ouvir do versículo 1 ao versículo 4. No entanto, tudo o que aconteceu serviu de pretexto para renovar o apelo urgente e decisivo à conversão. Versículo 3 ao 5. Se vós não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. É um apelo que já caracterizou algumas páginas do Evangelho, principalmente o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, do versículo 13, e o capítulo 11, no versículo 12, para indicar a urgência de dar um rumo à nossa própria vida, orientando esta minha vida e a sua vida sempre para Deus, e rompendo com o pecado. Agora, isso só é possível porque o próprio Deus atua em nós e torna possível a minha e a tua conversão. Por isso, meus irmãos, agora a obra do Pai, que realiza na narração deste Evangelho, é precisamente a Páscoa do Filho. Converter-se quer dizer, por isso, reconhecer o significado escatológico de Jesus, aderir a ele e à sua obra, como repetirá a pregação da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 seguintes. Por isso, a urgência de tudo está bem expressa na imagem da figueira, a qual, apesar da aparência do dono, da paciência do dono, melhor dizendo, será cortada se continuar a permanecer estéril e não dar frutos. Então vemos o apelo renovado de Jesus à conversão. Este apelo marca o avançar da narração evangélica de Lucas e indica precisamente a conversão, precisamente na conversão, o fruto necessário para a vida de fé. Por isso, nisso, Jesus coloca-se na linha profética, a qual
recorda constantemente a inutilidade de um culto não acompanhado pelo esforço sincero de mudança de vida. Por isso, a atenção para a conversão, portanto, é uma medida de autenticidade do nosso ato de fé. A oração e a participação na liturgia, na Santa Missa, têm essa finalidade, a conversão. Por outro lado, a eficácia é o sentido pastoral, e o sentido pastoral da Igreja mede-se precisamente pela sua capacidade de promover a conversão. Toda a ação pastoral, todo o trabalho que os agentes desempenham, precisam necessariamente de levar as pessoas também, não somente a desempenhar seu trabalho pastoral, mas chamando a cada um à conversão. Por isso, com efeito, a Igreja é simultaneamente santa e sempre necessita de purificação. Lumen Gentium, capítulo 8. E por isso, a sua prática pastoral deve estar sempre orientada para esta purificação e para a conversão de todos os membros da pastoral, a qual pertence. Ora, a conversão passa pelo esforço e pela decisão pessoal de cada um, através do reconhecimento da nossa verdade de indivíduos jamais perfeitos. Não somos perfeitos. Quando posto em relação com as exigências do Evangelho. Mas antes de mais nada, a conversão é fruto do Espírito e do dinamismo da graça que atua em nós. Por isso o Espírito nos coloca em sintonia com o amor de Deus, testemunhado por Cristo em grau elevado, isto é, a sua oferta de vida faz-nos ver nele a meta e o sentido de toda a nossa vida. O Espírito torna-nos capazes de exprimir desejos não segundo a carne, ou seja, segundo uma vida autossuficiente em relação a Deus, mas conforme o seu projeto. Oremos. Vamos fazer uma oração de Santo Agostinho. Marcai um caminho à minha frente. Se é com a fé que vos encontram, os que se refugiam em vós, dai-me a fé. Se é com a força, dai-me a força. Se é com a ciência, dai-me a ciência. Meu irmão e minha irmã, até segunda-feira, que o Senhor te dê um bom fim de semana e abençoe você e a sua família. Amém.